Estamos aqui nos estúdios da TV Direta para dar início ao nosso programa Saúde. Gente, sempre trazendo temas inéditos, assuntos interessantes que realmente venham a contribuir com a melhora da saúde nossa, né, do dia a dia principalmente. Estamos no mês de setembro. Não sei se vocês acompanharam na mídia, mas o mês de setembro, né, simbolicamente, ele recebeu um título, né, de mês amarelo. Por que mês amarelo? Porque nós temos que prestar atenção em algo que está acontecendo com muito mais frequência do que a gente imagina, que é o suicídio. Então, o mês amarelo, o mês de setembro, é o mês de prevenção ao suicídio. E nós aqui da TV Direta, entendendo a importância desse tema, resolvemos nessa semana e na próxima semana nos dedicar a esse tema. Hoje estaremos recebendo como convidados do programa Saúde, dois convidados, né? Estamos recebendo a Andréia. A Andréia, ela é coordenadora do CAPS 2, o CAPS adulto aqui da cidade de Mococa, e gentilmente, né, aceitou o nosso convite e está com a gente hoje. Muito obrigada, viu, Andréia? Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade, Eliana. E estamos recebendo o nosso amigo também, o Edmilson, que além de vereador, de enfermeiro, ele é coordenador do CAPS infantil aqui de Mococa. Seja bem-vindo também, Edmilson. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigado. Gente, como eu disse, será um programa em duas etapas. Hoje estamos recebendo os coordenadores dos CAPs aqui de Mococa, né, o adulto infantil, e a próxima semana está confirmada a presença da doutora Elisa Marta, de São José do Rio Pardo, que irá falar também da parte médica. A gente, quando fala em suicídio, é um assunto que muitas pessoas às vezes podem falar, nossa, mas falar disso, será que tem? Vocês não têm noção do número de pessoas que infelizmente tentam o suicídio. E é um tema que a gente tem que tirar o preconceito e aprender para a gente poder realmente ajudar as pessoas que hoje padecem, né, com esses sentimentos, com essas vontades suicidas. Muitos, eu tenho certeza que vão querer participar do nosso programa, às vezes tirar alguma dúvida. Você que é mãe e já percebeu algo estranho assim, em relação ao seu filho, ou tem algum parente, vocês podem ligar para a gente. O nosso telefone 3656-4147 já está à disposição, ou também participar via WhatsApp, né? Por 99220-0350. Gente, o sigilo é garantido. Vocês podem falar, não fale meu nome, eu não quero ser identificado, não importa. O importante é vocês tirarem as dúvidas a respeito desse tema, que é tão importante e que muitas vezes a gente não tem para quem perguntar, não sabe o que fazer e se pode realmente, né, ter alguma atitude em relação a isso aí. Então, estamos à disposição de vocês para tirar as dúvidas. E enquanto vocês vão ligando para a gente, eu vou começar perguntando, né, para a Andréia. Andréia, em relação aos adultos, aqui no CAPS de Mococa, é muito frequente o suicídio? A tentativa, pelo menos? Boa noite a todos que estão assistindo pela TVD. É frequente, Eliana. As pessoas não têm a noção de quantas tentativas acontecem no município. O CAPS 2 de Mococa, ele atende adultos a partir de 18 anos com transtorno mental, né? E temos o CAPS AD3, que atende adultos com problema de álcool e outras drogas. Então, assim, por mês, de 4 a 6 tentativas de suicídio chegam no CAPS 2. E vocês cuidam dessas pessoas, acolhemos, ouvimos, muitas vezes em parceria com a unidade básica, com os SFs, né? Pronto-socorro, com a Santa Casa, né? Que
que tem os leitos de internação. Certo. E eu gostaria de perguntar para o Edmilson também, que trabalha mais a parte infantil, a parte dos adolescentes. Infelizmente, né, Edmilson, a gente está vendo de maneira assim, corriqueira, cada vez mais crianças e adolescentes fazendo isso. E muitas vezes as pessoas não querem falar no assunto. Eu gostaria de perguntar, a incidência entre as crianças e adolescentes é grande também, Edmilson? É grande, doutora, é grande. Infelizmente, nós temos que dizer que a incidência nesse último ano, vou falar a nível semanal, né, para o pessoal entender, está em torno de 2 a 3 entre crianças e adolescentes, a maioria adolescente, com tentativa de suicídio. Por semana? Por semana. Então chega a ser mais de 10 adolescentes por mês. Por mês. Em Mococa tentam suicídio. Isso. Essa quantidade, a doutora Joana, da Vigilância Epidemiológica, até parabenizo a doutora pelo trabalho, ela fez esse levantamento e nós juntamos também, porque existem os notificados, que é aqueles registrados que passam no pronto-socorro, existe aqueles que vêm direto para o CAPS, existe alguns que vão na atenção básica. Então nós fizemos um apanhado geral em entre 2 a 3 adolescentes por semana, neste último ano, tentaram aí suicídio. E com que a maioria tenta? Porque, eu não sei assim, o que eu vejo de maneira geral, eles tentam se cortar, é algo assim tão... Isso. Nós temos aí uma incidência muito grande de adolescentes se automutilando, se cortando mesmo. Então eles se cortam com qualquer coisa, com estilete do material de escola, com a gilete de fazer barba, se cortam com faca, com qualquer coisa pontiaguda, né? E por que se cortam? Eles relatam muito que é por conta da dor que eles sentem, né? A dor interna, e quando relatam que quando cometem a automutilação, alivia essa dor. E André, e entre os adultos? Conta pra gente assim, a maioria dos adultos, eles tentam suicídio através do quê? Bom, a maioria, lá que a gente atende no CAPS 2, é por medicamento. Né? Eles tomam uma dose excessiva de medicamento. Geralmente as mulheres. Os homens tentam com faca ou com enforcamento, né? Mas a maioria que chega lá é por tomar dose excessiva de medicamento. Assim, uma mulher que, sei lá, briga com o marido, assim, tem algum transtorno, vai lá e toma 20, 30 comprimidos, ela é considerada com uma tentativa de suicídio. Então, aí vai depender onde ela está dando entrada. Porque algumas vezes no pronto-socorro eles põem como intoxicação exógena. Então, às vezes, nem chega pra gente. Porque é um episódio isolado que, na verdade, não teve a intenção. Porque a gente tem que deixar claro que é a tentativa de suicídio. É um ato de autoextermínio. É intencional. A pessoa tem a intenção de acabar com a sua vida, né? E às vezes, no exemplo que você deu da mulher que brigou com o marido, às vezes ela não queria isso. Às vezes ela queria que aquela briga terminasse e convencer o marido a ir não embora, ou a não pedir separação, ou para terminar a briga, ela dorme, ela toma aquele medicamento para dormir. Não com a intenção de tirar a própria vida. Agora, assim, tem como evitar? Eu falo assim, as pessoas que tentam suicídio, eles dão assim, algum indício de que vai acontecer isso? Alguma dica assim antes? Tem. Na verdade, quando a gente fala em prevenção, de uma maneira mais simplista, acho que prevenir o suicídio, acho que é difícil. O que a gente previne é o que causa sofrimento, até que leva a pessoa a pensar em se matar. Né? Porque o que leva uma pessoa a cometer o suicídio ou tentar o suicídio é uma dor muito grande, que é insuportável e que ela acha que nunca vai terminar. Né? É o sentimento de desesperança, desamparo, né? Que a pessoa tem.
Então ela desiste, ela acha que ela não vai ter força, é uma dor muito grande. Como as pessoas dizem, só quem sentiu sabe. É um aperto no coração, uma sensação ruim, vários sentimentos, é um turbulhão de Eles sentimentos. veem na morte a solução. É, a única solução. Porque, assim, aquele sofrimento é interminável. Ele é muito grande. Parece que ele nunca vai ter fim. Não consegue ver a luz no fim do túnel, como diz o ditado, né? E as pessoas, elas começam pensando que a morte pode aliviar, né? Porque algumas pessoas, ela tem essa ambivalência na ideação suicida entre o viver e morrer. Ela não quer morrer fisicamente, ela quer que o sofrimento, aquela dor, o que ela está passando, morra. Então, às vezes, ela não quer, chega pra gente, não assim, com um plano já feito, eu vou matar tal dia dessa forma. Não, ela chega com pensamentos. Passa na minha cabeça que se eu morrer, tudo acaba. Eu não vou mais sentir essa dor, esse desespero, eu não vou dar mais trabalho para minha família, eu não vou causar mais sofrimento de ninguém. Né, com essas ideias que as pessoas chegam. Então, assim, quando você ouve, quando você acolhe, ela começa a ver que ela não está sendo julgada, né? Porque a maioria, quando a gente fala assim, tentativa de suicídio, a gente vê que as pessoas falam assim, nossa, somente de pessoas que a gente atende no CAPS, né, que tem uma condição financeira melhor. Então fala assim, mas a pessoa tem tudo. Não é o dinheiro que vai fazer a pessoa, também pode ser em em alguns casos, mas a pessoa pode perder a vontade de viver mesmo tendo tudo, né? Aí vai depender dos fatores que a gente fala que são os fatores de risco para a tentativa de suicídio ou para o suicídio, né? Então, assim, a gente vê que chega para a gente com uma dor interminável, não vendo mais nenhuma possibilidade na frente, não querendo mais sofrer, né? Então, assim, porque ela já passou muita coisa e ela sabe o que vai acontecer depois, né? Não quer que amanhece, porque sabe quando amanhece, Vai começar tudo de vai novo. começar tudo de novo. E Edmilson, eu gostaria também de perguntar para você, e as crianças, os adolescentes? Você acha que eles, na maioria das vezes, essas tentativas de suicídios, por quê? O que passa assim na cabeça deles? Que fala assim, não, eu tenho que morrer, que a solução é a morte. Existem algumas vertentes, né? Então, a grande parte dos adolescentes chegam até o CAPS com essa dor. Por quê? Quando você vai conversar, vai estudar, né, se coloca à disposição daquele adolescente, ele acaba relatando. E nós observamos que existe uma frustração, ou seja, uma dificuldade daquele adolescente em resolver aqueles problemas corriqueiros da vida da adolescência. Então, antigamente, vamos fazer uma comparação, os jovens adolescentes, eles até então conseguiam aí superar mais facilmente os problemas simples, como a briga com o namorado ou a namorada, um relacionamento conturbado com os pais, separação dos pais. Então, aceitava-se mais, conseguia sair mais fácil dessa situação. Hoje, eles se frustram, se fecham dentro de si, onde que começa a sentir a dor interna, né, que é uma dor muito forte, que relatam, e onde eles mostram aí, eles procuram, na questão do suicídio, o que a Andréa acabou de falar, que vamos dar fim a essa dor, mas eles não querem dar fim à vida, querem dar fim à dor, né? Por conta disso, vem essas imagens, esses pensamentos suicidas na cabeça desses adolescentes. Mas assim, e se o pai está em casa, a mãe fala assim, meu Deus, eu já percebi que meu filho está com essas manias, de repente eu olho assim no braço, vejo que ele está se cortando. Como proceder diante disso? Isso. Primeiramente, nós estamos diante de uma situação onde os pais estão longe dos filhos. Eu digo assim, não sabem, não conversam, não dialogam com seus filhos, não conquista
os filhos. E quando eles abrem os olhos, os filhos estão longe, às vezes nas drogas, às vezes com relacionamento conturbados, às vezes com doenças venéreas e tudo mais, e esses pais não conseguem enxergar isso. Então, o que nós precisamos pedir para os pais é que aproximem dos seus filhos, conversem, dialoguem para que eles possam se abrir, para que vocês possam descobrir o que está passando na cabeça dos seus filhos. E se descobriu que ele está se automutilando, está se cortando, ou tem uma ideação suicida, ou já tentou, imediatamente tem que procurar ajuda. Onde encontrar essa ajuda? Nós temos uma rede muito quase completa no município de Mococa e nós precisamos usar essa rede. A nossa saúde é muito boa. A saúde, a educação, nós temos uma cidade organizada. Nós precisamos divulgar isso para esses pais. Podem e devem procurar ajuda profissional nos CAPs, nas unidades básicas de saúde, para que a gente possa intervir, porque cada caso é um caso. Mas de primeira mão, você viu que o seu filho tem uma ideia suicida ou quer tentar, aproxime do seu filho, não o deixe sozinho. Não o deixe sozinho, porque é um risco grande. Então, se tem a ideação, tem a vontade, tem um pensamento de suicídio, tem que procurar ajuda. Mas não, naquele momento, não o deixe sozinho, tá? Até que procure ajuda, um suporte profissional para que possa amenizar a situação. Vocês chegaram assim a perder alguma criança, algum adolescente nesse período? Sim. Nestes 6 anos de CAPS, nós perdemos uma adolescente de 16 anos. Ela fez um acompanhamento em 2 meses com a gente, mas antes já tinha tido outras tentativas. E engraçado, doutor, é importante a gente citar isso também. Começa o tratamento, né, o acompanhamento, a tendência é melhorar, as mães melhorar, a família melhorar o relacionamento com os filhos melhorarem, a gente tem um diálogo muito bom com as escolas, né, com os outros profissionais. E quando começa a melhorar, então existe um risco maior ainda. Porque enquanto ela está ruim, entre aspas, numa depressão, bem fechada no seu quarto, ela está ali, ela está sem coragem, ela tem medo. Quando começa a melhorar, ela cria coragem. Então, nesse momento é muito importante a conduta dos pais. Porque uma bola fora, uma palavra errada, ele tem uma recaída. Como ele está com coragem, ele está melhor, essa recaída pode ser uma tentativa de suicídio novamente e pode vir a conseguir o ato. Foi isso que aconteceu? Justamente. Bom, estamos recebendo já várias perguntas dos nossos telespectadores, WhatsApp. Gente, quem quiser participar e quiser participar de maneira anônima, não tem problema. Pode contar sua história, seu caso, dar sua opinião sobre esse trabalho e sobre esse fato tão grave, né, que é o suicídio, que infelizmente a gente convive no dia a dia, e eu posso falar com muita segurança para vocês, que hoje a gente pode dizer que é um problema de saúde pública já, né? Bom, mas vamos começar a responder aos nossos telespectadores. Vamos começar com a Alessandra, da Coab 2. Alessandra, muito obrigada, um abraço a todo mundo da Coab 2, que sempre participa do programa Saúde. A Alessandra pergunta assim, Andréia, quais os sintomas de alguém que pensa em cometer suicídio? Bom, Alessandra, obrigado pela pergunta, uma pergunta muito pertinente. Na verdade, não são sintomas de uma pessoa que pretende cometer o suicídio, são atitudes que a gente chama de risco, né? É uma pessoa que pode ter um transtorno mental. A gente sabe que das pessoas que cometem suicídio ou tentam suicídio, no mínimo 70% tem um transtorno mental associado. E nesse transtorno mental a gente não pode esquecer
que a depressão é o maior deles, né? Então, assim, uma pessoa que está uma depressão moderada, uma depressão grave, uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que acabou de perder alguém querido, né? Ou por uma doença grave, ou perdeu por um acidente, ou às vezes porque também cometeu suicídio, né? A gente não pode esquecer das pessoas que perdem aqueles, né? Uma pessoa que sofre bullying, uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente. E não né? assume, E né? não consegue assumir, ou a família não aceita. Né? Ela passa por um sofrimento muito grande, né? Porque às vezes nem ela consegue identificar. Né? Droga, álcool, assim, existe uma relação entre pessoas que consomem álcool? Existe. Porque dentro dos transtornos mentais está álcool e a droga, que é a terceira causa de transtorno mental entre quem comete suicídio. Né? E se juntar uma pessoa com depressão, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, como uma pessoa impulsiva, agressiva ou ansiosa, né? Como um transtorno de humor, como a depressão ou a ansiedade, e ela consome droga, consome álcool, isso aumenta em muito, digamos até em 5 vezes ou mais, o risco dessa pessoa tentar o suicídio. Então, assim, num adulto que tem uma doença mental, ou uma pessoa que acabou nessa crise que a gente está, perdeu o padrão de vida, né? Nos 3 meses depois que a pessoa é mandada embora ou tem a falência, ou deixou de ter aquele padrão, o risco é grande. Uma pessoa que tentou um suicídio, teve uma tentativa, o risco quadruplica, né? Quadruplica. Então, assim, são fatores de risco que a gente chama, né? Uma pessoa que acabou de sair de uma internação psiquiátrica também é um fator grande de risco. Né? Então, o que a gente tem que observar é o que essa pessoa vem apresentando. Isolamento, não quer comer, ela de repente não quer dormir. Uma pessoa que tem insônia, sofre de insônia crônica, é muito sofrido. É muito sofrido. Vocês já perderam muitas pessoas no CAPS por suicídio? Olha, dos que estavam em tratamento, porque uma coisa é chegar pra gente, outra coisa é a aderência das pessoas ao tratamento. Porque às vezes elas não têm paciência, elas não conseguem acreditar que o que ela está passando vai passar. Mas do que a gente teve que aderiu ao tratamento, na verdade, um que tinha aderido ao tratamento, que ela já tinha tido uma tentativa prévia e ela estava determinada, a gente diga assim, a se matar. Era uma pessoa sem família, sem plano futuro, ela tinha uma lesão, uma tentativa anterior associada, então ela estava determinada, é o que a gente fala, né? E um outro que chegou pra gente, que a mulher estava com ideação, mas o marido não quis aceitar o tratamento que a gente estava pondo, como era um caso de urgência, naquele caso a gente avaliou, a equipe inteira avaliou que era uma internação psiquiátrica, até o médico, né? Pedimos, o marido recusou, então ele assinou que ele estava se responsabilizando. E ela falou que estava melhor, ele saiu de casa com as crianças, quando chegou ela estava morta. Né? Então, na segunda-feira, a gente já foi surpreendido com essa notícia e ficamos muito tristes, porque a gente orientou muito esse marido, que ela ia cometer suicídio. E, Edmilson, aproveitando, né, para a Alessandra, as crianças, quais os sintomas que as crianças, os adolescentes apresentam? Alessandra, obrigado pela participação, tá? Convido você também para conhecer o CAPS infantil, tá? Qualquer dia da semana. Bom, os sinais e sintomas da criança e do adolescente, elas são um pouquinho diferentes dos adultos. A criança, a maioria delas acaba apresentando aí uma depressão ou um pânico, e essa mãe ou essa família ou a escola que seja, observando, acaba encaminhando para os pais ou encaminhando para os serviços. A criança, ela pode apresentar depressão de várias maneiras. Ela pode ficar introspectiva, ou seja, ela pode se fechar naquele mundinho dela, ou, ao contrário, ela pode ficar hiperativa, muito agitada, além do normal, né? Isso também pode ser um sinal de depressão. E nós temos que observar. Bom, a criança ou adolescente
que também tem uma possibilidade aí, um risco de suicídio, ele apresenta um comportamento diferenciado, um comportamento mais introspectivo, mais fechado. Ele, em algumas vezes, pode ser um adolescente, por exemplo, que tem uma dificuldade grave de aprendizado na escola e não consegue enfrentar aquele problema e ele acaba se fechando. Pode ser um adolescente que, de repente, sofreu abuso e não consegue colocar isso para fora, falar com os pais ou falar com outros profissionais e acaba se fechando. Pode ocorrer uma tentativa aí de suicídio. Pode ser aquele adolescente, nós temos muito hoje os transgêneros, né? Os transgêneros, os adolescentes que querem ser homossexuais, lésbicas e não conseguem né, colocar isso para fora. Então, eles são potenciais candidatos aí a um comportamento depressivo, um comportamento de risco de suicídio. Ó, um telespectador anônimo que pergunta assim para a gente, que tipo, assim, as psicoterapias são efetivas em pacientes com depressão? Porque muitas vezes a pessoa está com depressão, ela quer tomar um remédio, né? Nem sempre é um remédio. Tem outros tipos de tratamento que vocês desenvolvem lá no CAPS, né, Andréa? Sim, tem sim. A medicação, às vezes ela é necessária, né, para acabar um tratamento medicamentoso breve para acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, né, que hoje a gente tem antidepressivos de última geração, muito bons. Mas não adianta eu tomar o remédio se eu não, como a gente fala, pôr para fora, se eu não trabalhar o que está me incomodando, né? Porque quando a pessoa entra numa crise depressiva ou alguma uma outra tipo de crise, né? Ela foi a gota d'água, foi algum acontecimento que foi a gota d'água, esse copo já vinha enchendo, né? Então, conversar sobre o que ela pensa, o que aconteceu, como que está o relacionamento, ela se conhecer a sua família, trabalhar isso na psicoterapia é muito útil, porque ela vai aprender a lidar, por exemplo, numa síndrome do pânico. Não adianta só a medicação, ela tem que aprender a lidar com a crise, porque algumas vezes ela vai estar em uma situação que ela vai ter que saber sair daquela situação, né? Então isso acontece muito na síndrome do pânico ou mesmo no depressivo, outro transtorno bipolar. Então, a psicoterapia ajuda a pessoa a manejar, a saber, como o Edmilson aqui falou, os adolescentes se frustram, hoje não sabe ouvir não, hoje não sabe lidar com as frustrações, lidar com os relacionamentos, lidar com toda essa coisa que vem pronto, né? Então, assim, a psicoterapia ajuda a pessoa a se conhecer. Ela se conhecendo, ela consegue lidar mais. Ela tem uma flexibilidade emocional, que a gente chama, para lidar com os nãos, com as perdas, com as frustrações. É importante a gente falar isso, porque tem gente que acha assim, está com depressão, ela tem que tomar um remédio. E não é só um remédio, né? O remédio é um pouquinho do tratamento, mas aí existe a outra parte, né? Ó, o Mário também mandou um WhatsApp aqui pra gente, ele diz assim, eu moro na Mocoquinha, boa noite a todos, né? Quando que podemos dizer se o tratamento está funcionando ou não? Porque às vezes a pessoa está lá, né, e fala, mas será que está dando certo? Daí não é necessário mudar o tratamento? Tem alguma dica para o Mário? Sim. Mário, boa noite para você também. Convido você também a conhecer o CAPS Infantil, nosso trabalho, tá? A qualquer dia da semana também. Uma efetividade da questão do tratamento. O tratamento para a questão da prevenção, para prevenção e o tratamento do suicídio, ele é multidisciplinar. Então, são vários profissionais que fazem uma abordagem e depois ele se identifica, o adolescente ou o adulto que seja, se identifica com aquele profissional e aquele profissional aí continua aquela psicoterapia, ou que seja aquela terapia, ou que seja uma oficina que vai trabalhar esse lado mental, uma oficina de dança, uma oficina de música,
de teatro, de pintura, né? Tudo isso faz parte desse tratamento, dessa terapia. E você consegue observar se o tratamento está funcionando ou não ao longo do tempo, porque não existe uma pílula mágica mesmo para colocar ali na cabeça daquela pessoa, né? E falar assim, olha, pronto, está curado. É um acompanhamento, por isso que é importante a presença, a participação da família. Importantíssimo, porque é a família que vai estar observando, né, ao redor daquela pessoa, daquela criança, adolescente ou adulto, se está melhorando, se está diminuindo essa vontade, né, de se matar, se está diminuindo a depressão, essa vontade de ficar deitado num quarto escuro. Quando isso começa a melhorar, a família observa e nos relata. E durante o acompanhamento, a gente também vai conversando, questionando a família e a própria pessoa dessa melhora. Então vamos lá. Boa noite, doutora Eliana, e boa noite aos presentes. Muito bom ver seu programa, muito esclarecedor. Existe alguma coisa que os pacientes podem fazer para minimizar os efeitos colaterais dos antidepressivos? Eu vou até responder para esse telespectador anônimo essa pergunta, né? Que fala um pouquinho mais da parte médica. Olha, hoje em dia nós temos muitos antidepressivos. Cada antidepressivo tem, assim, um mecanismo de ação. Tem pessoas que se adaptam mais com outros têm, assim, mais características para outro antidepressivo. E os efeitos colaterais existem, sim, mas hoje em dia não tem por que a pessoa ficar sofrendo, né, com efeitos colaterais de antidepressivo. Você deve procurar seu médico, ele tem que ser reavaliada a dose, reavaliado, às vezes, até o tipo de medicamento que você está usando, né? Porque o remédio está lá para te ajudar, né? Não para te causar, assim, os efeitos colaterais, tá? Então, muitas vezes está faltando uma adaptação para que melhore realmente os efeitos colaterais do antidepressivo. E outra pessoa anônima também pergunta a respeito dos antidepressivos, se pode interagir e causar problemas quando ingeridos, né, com outros medicamentos. Olha, o antidepressivo é um medicamento que ele deve ser usado sempre com prescrição médica. Por quê? Porque é um remédio que pode sim interagir com outros medicamentos, dependendo do tipo de medicamento que você usa, o tipo de antidepressivo, você pode ter problema sim, inclusive até com anticoncepcionais, com antibióticos e tudo. Então, cada medicamento deve ser prescrito de maneira muito particular para cada um, para evitar esses efeitos e essas interações que, infelizmente, né, ainda ocorrem. O Chico Enfermeiro ligou para a gente, como sempre. Chico, muito obrigado pela sua ligação, né? Ele queria parabenizar o programa de hoje, disse que é um tema muito importante e gostaria de saber quais os motivos, né, que levam uma pessoa ao suicídio. Essas frustrações, isso tudo que nós estamos falando, né? Boa noite, Chico, colega nosso da saúde. Na verdade, quando a gente fala de tentativa de suicídio, é muito difícil a gente falar motivos, porque quando você fala motivo, você está achando quem é culpado, né? Então, a gente não está querendo saber quem é culpado, a gente quer saber o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está em sofrimento. Porque, como eu falei, tem os fatores que levam aquela pessoa, ela como o Edmilson falou, sofreu abuso sexual, ou emocional, ou físico, a pessoa não está sabendo lidar, ela tem laços, ela não consegue estabelecer laços sociais, não consegue ter um relacionamento, ela é tímida, ela tem autoestima baixa. Então, são vários fatores, porque até o tema tentativa de suicídio é muito complexo para fazer uma análise, o que motiva uma pessoa. Às vezes as pessoas podem ter assustado, falar assim, alguma pessoa tenta o suicídio por vingança? Comete. Tenta, por vingança. Porque ela foi desafiada. Porque ela quer que o outro sinta a dor que o outro lhe causou. Numa separação, quando uma pessoa não desiste da outra, não quer ceder, né? Então ela é capaz, como a gente já viu, pessoas que tramam, planejam
o suicídio, escreve carta pro outro falando: você não ficou comigo, a culpa foi sua. E se mata, geralmente entrando em frente de carro, pulando de uma janela de um prédio. Dando um exemplo, eu tenho uma amiga que fez isso, ela se matou, ela conseguiu, ela não estava no Brasil, ela morava em Paris, e ela não teve estrutura quando o marido quis trazer os filhos de volta para o Brasil, porque ela estava lá para os filhos estudarem. E ela acordou ele no meio da noite, sentado na janela, uma hora que ele levantou, olhou para ela, ela se jogou. Então, assim, olha o que você fez, conviva com isso. Né? Chocou todo mundo, porque, como você fala, quais os motivos? Ela não era uma pessoa que podia buscar um motivo, nem uma pessoa que você olhasse para ela e falasse: essa pessoa é uma pessoa com potencial suicida. Né? Quem imaginou que uma pessoa, um apartamento em frente à Torre Eiffel, ia se jogar, se matar, porque orgulho, talvez, não sei. Então, assim, vários fatores influenciam, desde transtorno mental ou humilhação. Ou, como eu falei antes, a pessoa perdeu o status, a pessoa ela tem orgulho, ela foi descoberto um segredo. Né? Então, geralmente essas tentativas, ou geralmente com êxito, foram levadas na impulsividade. Né? Daquela descoberta, daquela coisa, se elas pensassem, elas não fariam. Bom, a Dona Odete, também da Casa Marques, como sempre, conhece a Dona Odete, né? Sim. Também conhece, né, Edmur? Fã da Dona Odete. Ah, é fã? Então, ela está mandando um grande abraço, né? Para os convidados, dizendo que está assistindo, né? E o programa está ótimo. Um abraço, Dona Odete. Mais uma vez, obrigado pela participação. Eu não entendi isso aqui, porque, gente, às vezes as pessoas que não se importam, né, que querem se identificar, mandam um WhatsApp para a gente e não colocam o nome e a gente não tem um contato e ficamos sem saber. Ó. Diz assim: pede para a doutora Eliana falar que eu estou assistindo. Está excelente programa, muito esclarecedor. Parabéns à doutora Eliana, diretora de saúde, e aos meus colegas de trabalho, Andréia e Edmilson. É um amigo nosso. Tá certo? Obrigado e muito obrigado pela participação. Mas nós vamos falar, você não falou o nome pra gente, né? Mas vamos lá. Boa noite. Gostaria de parabenizar o programa Saúde na presença da doutora Eliana e mandar um abraço para a Andréia, que é minha amiga e excelente profissional. Esse abraço vem da Sandra, do bairro São Domingos, Andréia. Obrigada, Sandra. Então vamos lá, ó. Boa noite. Hoje, a maioria dos adolescentes que se mutilam ou tentam suicídio são diagnosticados como um transtorno borderline. Vocês veem diferença entre jovens em termos de graus desse transtorno? Sim. Na verdade, não colocou o nome, né, também. Né? Alexandre Nicole. Ah, isso. E avisa a doutora Eliana que a Nicole está assistindo com a mãe. Um abraço para você, Nicole. Um abraço para vocês também. Pergunta muito pertinente. Então, nós trabalhamos no CAPS com uma gama muito grande de diagnósticos. Esses diagnósticos, alguns deles sim, são diagnosticados com borderline, outros não, outros com uma ansiedade severa, outros com uma depressão severa, moderada ou severa. Mas nós também temos uma quantidade de adolescentes que não tem um diagnóstico, um transtorno efetivo, mas que hoje ele tenta também o suicídio. É aquele que adere ao modismo, mas por trás dessa moda existe um problema, existe um transtorno, né? Mas ele não tem aí uma identificação. Quando você faz um estudo, ele não apresenta um transtorno grave. De acordo com a investigação, você vê que ele aderiu a uma moda. E existe uma coisa também, doutora, a gente fica preocupado, porque quando tem um suicídio num certo local, numa certa cidade, existe aí um movimento para ter, logo em seguida de um vem outros, né? Então a gente fica preocupado com isso. Nem sempre eles são diagnosticados aí com borderline, uma grande parte deles sim. E existe sim uma diferenciação desse borderline, só que é bem específico
bem específico, passa pela equipe várias vezes, passa pelo médico, retorna, para a gente poder fazer uma definição dessa questão do borderline. O que nós mais temos mesmo ali é o adolescente com um transtorno depressivo grave. E ele ainda pergunta, Edmilson, para você, assim, vocês que tratam diariamente jovens com esse transtorno, na experiência do dia a dia, é muito difícil a estabilização desse transtorno? Sim, é muito difícil. Primeiro, porque esse jovem, na verdade, a característica do nosso jovem de hoje, da geração de hoje, é uma geração que ela tem tudo na mão, né? Então, quando ela recebe o não, uma palavra que contraria, ela vem no contra, né? Vem no contra. Então, é difícil você fazer uma adolescente... Primeiro que é difícil o adolescente chegar até nós, né? Chegar na família. Quando ele chega, é difícil você fazer uma abordagem, porque ele vai, às vezes, ele demora para falar sobre o problema, sobre a causa, né, do que está causando esse sofrimento para ele ou que está causando a dor. Então esse manejo que a gente chama, né, esse manejo que a gente faz do tratamento, de conversar com a família, conversar com o adolescente, é complicado. E muitas vezes nós sofremos também, né, porque a gente quer que aquela pessoa melhore e é difícil. Vou falar rapidinho de um caso. Nós temos alguns casos interessantes no CAPS. E o CAPS infantil, ele, é importante falar também, doutor, que atende Mococa e mais 7 cidades da região, né? E a gente ainda dá um suporte para outras cidades assim que de repente não tem o CAPS infantil. Então nós temos um caso que não é de Mococa, um adolescente que foi difícil fazer o manejo para descobrir a causa, né, dessa vontade de se matar. E quando a gente descobre, a gente vê que o problema, ele na maioria das vezes é familiar. Dessa adolescente também foi um problema familiar e ela simplesmente pôs na cabeça, eu vou me matar e pronto, e ninguém vai me fazer. Então você fica preocupado daqui, então a gente tenta quando vem a vias de fato mesmo, ou seja, ela tenta um autoextermínio com medicação ou com corte, com automutilação grave, a gente tenta internar. Então nessa internação, internamos geralmente no CAPS 3 de Casa Branca, faz esse manejo. Posteriormente, depois que sai do CAPS 3, e a gente agradece também os profissionais de lá, depois que sai do CAPS 3, retorna para a gente e retorna para o município de origem. Essa adolescente então retornou e a gente lida também com a separação do pai e da mãe, né? Uma separação do pai e da mãe. Então a adolescente, ela já tem os problemas dela internos, tem os problemas físicos dela, tem um problema de separação dos pais e tem um problema da distância, né? Que em outra cidade eles acabam vindo para Mococa, não conseguem vir todos os dias. Então a gente sofre muito até tentar fazer esse manejo. Graças a Deus, essa adolescente estabilizou do quadro e é agora que a gente fica preocupado, né? Estabilizou, cria coragem e a gente, como a gente diz assim, a equipe anda pisando nos ovos, né? Para não quebrar, porque é um momento crucial. Bom, boa noite. Quero parabenizar o Edmilson e toda a equipe do CAPS Infantil pelo trabalho que fazem com as crianças. Conheço um pouco desse trabalho e é muito bom. Parabenizo também a doutora Eliana pelo programa e pelo trabalho dela na área de saúde. Um abraço da Célia Fructo. Um beijo para você, Célia. Muito obrigado. Beijo, Célia. Obrigado. Muito obrigado. Então, vamos lá. Esse aqui é até um depoimento, né, de uma pessoa. Então, vamos lá. Passamos por um problema assim aqui em casa. A família se uniu. Eu, mãe, parei de trabalhar por 1 ano para cuidar da minha filha. Pensei que estávamos no fundo do poço, mas não. Graças a Deus, hoje ela está estabilizada. Faz tratamento com psicólogo, com medicação. Nunca desisti da minha filha. É esse o conselho que eu dou para quem está passando por isso hoje. Nunca desista de seu filho.
É emocionante a gente Emocionante. escutar isso aí, né? Emocionante. Muito obrigado, né? Por passar essa mensagem para as pessoas que estão em casa, né? Desistir de quem a gente ama, desistir de quem a gente gosta, jamais. Sim, né? não, nunca. Nós vivemos essa realidade, doutora, no CAPS infantil, eu acredito que todos, né, que tratam, os médicos também, no COC, mas essa realidade dos pais não desistirem é tudo que a gente quer, é tudo que nós profissionais queremos. Porque se você tem um pai ou uma mãe que desiste, se você tem um pai ou uma mãe que desiste, ou que pensa em desistir, nosso trabalho é mais árduo, mais trabalhoso. E nessas horas, o risco de vida é um fator que nos deixa muito preocupados. Então, mãe, parabéns, você que não desistiu, né, da sua filha, e a gente pede para todos os pais também não desistirem. Juntos, nós conseguimos estabilizar os seus filhos, né, ou seu filho que seja, estabilizar e chegar num denominador comum que é a melhora e a melhora da qualidade de vida para o seu filho. Uma pergunta também, telespectador anônimo. Uma pessoa que já fez uma tentativa de suicídio, provavelmente tentará novamente? Podemos dizer que essas pessoas são consideradas indeterminadas e vão uma hora conseguir? Não necessariamente. Isso é um tabu, né? Eles acham assim que uma pessoa que tentou suicídio vai tentar sempre. Não, a gente tem que ver o que naquele momento que a gente fala que a pessoa tem aqueles fatores de risco, mas às vezes foi uma quebra, alguma coisa que naquele momento desencadeou aquela tentativa. Então, se ela estava num sofrimento mental, com turbilhão de emoção, qualquer coisa assim, e se ela foi acolhida, ela foi ouvida, ela aderiu a um tratamento, então o tratamento às vezes nunca mais vai tentar. Mas, se tentou, o risco de se tentar de novo é grande, né? Se a pessoa não adere a um tratamento, ela não é ouvida, ela não procura ajuda. Ele pergunta também, André, gostaria de saber a causa da depressão, assim, pós-término de um relacionamento, né? Aí começa a perseguição do outro com ameaças de suicídio, tipo assim, se não voltar para mim, eu vou me matar. Como se portar diante dessas situações? Vocês devem ver muito isso, né? E a gente vê assim, até namorados que terminam, né? E não vem com essa ameaça, ou você volta ou eu vou me matar, né? E aí? Olha, é difícil quem está passando por essa situação, porque uma pessoa que ameaça, a gente não pode desdenhar. Porque, como eu falei antes, ela pode fazer porque ela foi afrontada. É quando alguém chega e fala assim, quem quer se matar, se mata, não fala. É mito, é mentira. A pessoa que fala, ela pode tentar se matar. Às vezes, ela vai tentar com um meio não muito letal, mas às vezes por um erro, ela consegue o que ela quer. Não acabando, às vezes, na morte, mas numa cama, numa cadeira de roda, né? Ou vegetativo numa cama. Então, assim, a ameaça de morte, a ameaça de tirar a própria vida sempre é uma ameaça, né? Agora, impor, isso daí é uma coisa, assim, muito egocêntrica, né? Porque o ato suicida é um ato, né? Que a pessoa está pensando só nela, no sofrimento nela. Então, assim, claro que tem um fator manipulativo, talvez, né? Mas, assim, ela está precisando de ajuda. Porque por trás, ela não sabe sair daquele relacionamento. Por que ela precisa do outro? Ela deve ter uma autoestima baixa. Eu estou chutando, né? Eu não sei o caso, a gente tem que avaliar. Então, essa pessoa precisa de ajuda, ele ou ela. Né? Porque ela não sabe enfrentar a situação. Mas você acha que a namorada, assim, ela deve ceder? Não. Eu acho que pode ajudar. Acompanhar, falar, olha, eu estou entendendo, eu sei que você... Vamos então, eu não acho que isso é normal, eu acho que você precisa de ajuda, vamos procurar uma ajuda? Ou fala para o pai ou para a mãe, se não quer, né? Porque assim, aí você vai largar de novo, você vai ser amarrado numa pessoa que está te manipulando.
é muito complicado, porque daí é um relacionamento que está doente, porque a pessoa que está fazendo isso, ela está doente. Né? Então, ela precisa de ajuda. Isso né? não tem jeito de você ganhar Não, uma porque pessoa ela já com está ameaça, doente, né? tá vendo? São dois fatores. Ela já está doente, ela já não consegue se relacionar de uma forma saudável e tem um fator que predispõe, que é o rompimento. Né? E aí ela se acha que ela não consegue viver sem o outro, ela precisa do outro. Bom, então vamos lá, boa noite. É a Nicole. Ela diz o seguinte: geralmente, as pessoas que planejam o suicídio, ou mesmo cometem, durante um tempo antes de tentar, se mostram estar felizes, ter saído da situação difícil que estava passando. Quando isso acontece, como saber se a pessoa está realmente bem ou se ela está fingindo? E como a gente pode ajudar essa pessoa? E ela fala assim: eu estudo na Eletrô. E nós estamos planejando fazer uma campanha com palestras, né, a respeito desse assunto do suicídio. E nós gostaríamos muito da sua ajuda, Edmilson, para concluir nosso projeto. Gostaríamos de saber se a gente pode contar com você aqui na Eletrô. Né? A Nicole. Nicole, com certeza. Um prazer, né, ter a sua pergunta extremamente pertinente. E pode contar com o nosso apoio, o apoio do CAPS Infantil e acredito de todos os CAPS também. Pode nos procurar lá no CAPS para a gente ajudar você nessa campanha, nesse trabalho. Importante, doutora, dizer também que na Eletrô ou na Industrial já tivemos, e outras escolas também, já tivemos casos de tentativas de suicídio. E essa pergunta que a Nicole fez aí, como saber se a pessoa realmente está bem ou ela só está fingindo que está bem? Sim, na verdade, precisa de uma abordagem qualificada. Suponhamos que você, Nicole, é amiga, né? Suponhamos que seja uma amiga ou um amigo seu, né? E você quer saber se ele realmente está bem, né? Porque falava-se em suicídio, de repente parou. Então, a pessoa que fala em suicídio, em tentativa, a pessoa que não está bem, ela tem uma tendência uma hora a esconder isso dentro dela. Então, o importante é o diálogo de você, no caso como amiga, dialogar para poder chegar no íntimo dessa pessoa. Muitas vezes você não vai conseguir chegar até lá, fazer com que ela diga se está bem realmente, né? Mas o importante é estar próximo, dialogar, conversar, não deixar muito sozinho, né? Para que você possa entender. E é uma incógnita, o sentimento, o comportamento humano é uma incógnita, né? Cada um de nós temos o nosso comportamento, porém, nós, de acordo com as mudanças que ocorrem na nossa vida, nós também mudamos, né? Então, o importante é estar observando, estar próximo, estar do lado. Outra pessoa também anônima, que ligou aqui na TV Direta, pergunta assim: o filho já internou umas 20 vezes para tratamento. Aí sai, fica um tempo bem, aí volta tudo de novo. Ele volta para o álcool, volta para as drogas. Disse que de vez em quando assim, dá uns apagões, ele nem lembra do que fez, chega até a desmaiar. Ele já sabe o seguinte, e muitas vezes mistura até os medicamentos com droga, com bebidas, né? E pergunta, e aí? Compensa fazer esse tratamento, tomar o medicamento, mesmo sabendo que ele não vai abandonar o outro lado? Olha, eu acho que sempre compensa, né? Aqui é especialista em álcool e droga, a Fabiana, mas ela não está aqui. Vamos tentar responder. Porque assim, às vezes a pessoa tem um transtorno mental e o transtorno encaminha a pessoa para tomar álcool e droga, certo? E às vezes é o contrário. O uso abusivo de álcool e droga gera transtorno mental, principalmente esquizofrenia e psicose, né? Que a gente consegue ver até um retardo mental, com as pessoas que fazem um uso muito exagerado, né, das drogas. Então, assim, a pessoa, quando ela está usando droga e ela tem um transtorno mental, as medicações, combinado com o álcool, ela pode
dar algumas, vamos dizer, acentuar o efeito colateral, que a gente fala, né? Então, ela pode agitar mais, se for uma medicação para, né, tirar da depressão, ou ela pode sedar mais. Então, assim, claro que a gente nunca aconselha quem faz uso de medicação fazer uso de bebida. É a primeira coisa que a gente faz. Então, assim, só que se uma pessoa que está com uso abusivo, ela tem a parte do tratamento da saúde mental, a parte do comprometimento da família e da pessoa. Ela tem que querer sair de lá, né? Ou diminuir o uso. Então, não adianta, a família pode internar várias vezes, mas se a pessoa não perceber, né? Quando você fala, uma pessoa que sabe que o álcool e a droga vai destruí-la, é também uma forma de se matar lentamente. Com Né? certeza. Então, assim, a família pode procurar o CAPS-AD, que é 24 horas, ele nunca fecha, né? Porque casos que a pessoa precisa de internação e o filho dela não quer, não é vontade dele, pode pedir uma internação via judicial, mas ele conscientizar que ele precisa de um tratamento, que o álcool e a droga, ele vai terminar ou no hospital, né, com problemas clínicos severos, ou na cadeia, ou no cemitério. Não tem outra alternativa, né? Então, assim, ele querer sair, né? Então, procurar o CAPS para eles conseguirem fazer um trabalho, né? Porque é realmente muito difícil para quem tem uma doença mental e começa a usar droga, porque às vezes ele consegue se sentir no começo melhor, como né, a droga causa. A gente fala assim, a gente vai falar que a droga é ruim, a droga não é ruim, a droga é boa, ela causa sensação boa, mas a dependência que ela causa que é ruim, né? E junta com medicação, eu não sei a doença que essa pessoa tem, as medicações que toma porque não falou, mas geralmente são medicações pesadas, que tem, que a gente fala que tem efeito colateral grande, e vai misturar com uso abusivo de álcool e droga, é muito ruim, é uma mistura que a gente não aconselha de jeito nenhum. Então, procura um serviço especializado ou mesmo a atenção básica do bairro para discutir sobre isso. Ó, a Ana da Mocoquinha disse que mandou um abraço para o Edmilson. Estou te assistindo e gostando muito de você, Edmilson. Sai. Um abraço para você também, Ana. Um abração. Você gostaria de complementar? Sim. É importante também da questão dos medicamentos, nós temos vários tipos de medicamentos. Inclusive, tem os antietanóis, né? Antietanol é um medicamento que ele, na corrente sanguínea, quando junta com o sangue, dá uma reação aí não muito legal na pessoa, a pessoa acaba vomitando, passando mal, e aí com isso tem uma tendência dela ir deixando ali, né, o álcool. Mas nós sabemos hoje, a questão do álcool e drogas, existe tratamento, porém não existe ainda a cura para o álcool e drogas. A cura, na verdade, é a sensibilização da própria pessoa, o que a Andréa acabou de falar, né? Sensibilizar para que ela possa parar devido aos problemas que acabaram aí acontecendo na sua vida. São vários prejuízos além de financeiros, prejuízos emocionais, cognitivos, de funcionamento da mente mesmo, né? E nós temos muitos adolescentes, doutora, em tratamento para álcool e drogas, e que acabam desenvolvendo problemas sérios de aprendizado. Não, mas a maconha não faz mal, a maconha é tranquilo, dá um grau, tá? Nós sabemos hoje que as drogas, principalmente a maconha, tem um nível elevado aí de substâncias químicas no meio e acaba comprometendo os neurônios, né? A doutora neurologista pode falar muito melhor que eu, mas acaba desenvolvendo problemas graves de aprendizado. Então, só para fechar, também nessa questão de álcool e drogas, é importante a família saber que ela precisa, o usuário de droga precisa frequentar o serviço. O empenho da família é para isso. Ah, mas eu levo ele lá, ele não tem cura, não melhora. Na verdade, existe o paciente crônico, aquele paciente que está afundado ali nas drogas, às vezes interna, sai. Então, dentro dessa realidade dele,
qual a qualidade de vida que nós podemos oferecer para ele? É frequentar o CAPS, sim, usar os medicamentos naquele momento em que ele está bem, para tentar prorrogar aquele período em que ele está sem as drogas, né? E para que ele fique bem. Olha só, então enquanto ele fica a manhã toda, o dia todo, lá no CAPS Álcool e Drogas, por exemplo, ou que seja no CAPS infantil, ele está sem usar a droga. Olha só, enquanto se estivesse lá na rua, ele estaria usando a droga 24 horas. Então já ameniza-se um pouco esse problema. Não tem a cura, porém existe o tratamento. Né? Ó, outra pessoa anônima ligou para a gente e disse que está com depressão. E que nos últimos dias, né, mudou o medicamento. Agora está usando Aldol. E depois que começou a tomar esse remédio, está com tremedeiro e está inquieto. Gostaria de saber se isso está ocorrendo devido à medicação. Sim, está ocorrendo devido à medicação. Eu imagino que deve ser o médico que passou, né? Porque geralmente, quando passa o Aldol, juntamente com o Aldol é prescrito ou biperideno, né? Ou a prometazina, que são antiparquinianos, que são aqueles remédios que não deixam dar tremores. Porque o Aldol, como ele atua no sistema nervoso central, ele tem como efeito colateral, que a gente fala na impregnação e a rigidez muscular. Né? Esses tremores são causados pela rigidez muscular. Então, com certeza, é efeito colateral do Aldol. Né? Então, ela deve estar tomando, teria que estar tomando, eu imagino que deve estar tomando o biperideno ou a prometazina. Né? Mas assim, acho que na dúvida é sempre bom procurar, né, o profissional que prescreveu, né? Que eu falo, gente, o remédio é para ajudar, não é para fazer a gente sofrer. Sim. Você concorda comigo? Sim. Lá no CAPS a gente sempre orienta, porque assim, quando prescreve uma medicação, as pessoas às vezes têm pressa de fazer efeito. Geralmente, uma medicação, ela vai de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito no organismo. Né? Então, no caso do Aldol, é a mesma coisa. O Aldol vai acumulando até começar a fazer o efeito. Então, assim, eu não estou sentindo bem, eu preciso procurar o lugar. No CAPS, a gente sempre orienta. Não está sentindo bem? Teve alguma reação? Liga, procure a gente para a gente esclarecer e ver se não se deu bem com aquela medicação. Porque, como a Eliana disse, são vários medicamentos que a gente pode tentar, né? Então, assim, para a gente trocar ou para prescrever uma outra medicação que não vai deixar que tenha esses tremores. Bom, boa noite. Gostaria de parabenizá-los pelo programa maravilhoso e parabenizar os profissionais que lutam por nossas crianças e adolescentes. É muito lindo esse trabalho. Parabéns, Edmilson, todos os profissionais da área, da Fernanda de Souza Manuel. Muito obrigado, Fernanda. Quero dizer também que eu te amo. Fernanda é minha esposa. Muito obrigado, tá, pela homenagem. Né? E é verdade mesmo, né? São pessoas diferenciadas, Fernanda. Isso não é para qualquer um mesmo. Ó, e quem ligou aqui e falou que está assistindo a gente lá, nosso colega era a Raquel. Um beijo, Raquel. Ela esqueceu de se identificar, né? Raquel, um abraço para você. Obrigado, viu, por ter participado. A Raquel, né, que trabalha incansavelmente lá junto a gente no Departamento de Saúde. Bom, eu gostaria de agradecê-los, né? Agradecer ao Edmilson, agradecer a Andréia, agradecer a vocês que fazem esse belíssimo trabalho em prol das nossas crianças, adolescentes, dos adultos. Eu gostaria de falar para vocês que eu tenho muito orgulho de vocês, muito orgulho do trabalho que o CAPS desenvolve na nossa cidade. Eu lembro que o CAPS infantil, né, ele foi inaugurado na minha outra gestão, né, quando eu também fui diretor de saúde, que a gente implantou o CAPS infantil. E eu fico muito feliz de saber que vocês deram continuidade a esse trabalho, vocês ampliaram, cresceram e hoje desenvolvem um trabalho, né, de qualidade mesmo. E oferece esse trabalho não só a Mococa, mas a mais 7 cidades da região. Agora, o CAPS, então, do adulto, a gente tem nem o que falar, né? Porque é sempre elogiado em todas as reuniões que a gente vai em São João, em todos os locais. Toda vez que a gente fala a palavra CAPS, residência terapêutica, todas essas coisas, a gente não pode deixar de lembrar
pessoa do Dr. Paulo Palladini, né? Que foi o grande mentor de toda essa obra que a gente tem hoje na psiquiatria de Mococa. Eu sempre falo assim que a gente deve muito ao Dr. Paulo Palladini. Por exemplo, se hoje Mococa é uma cidade reconhecida regionalmente, né, pelo trabalho que se desenvolve na área de saúde mental, Dr. Paulo foi o pioneiro e uma pessoa que, se Deus quiser, vai estar com a gente novamente em breve. Né? Se Deus quiser. A gente nunca vai desistir dele. Estamos né? aguardando. Nós nunca vamos desistir dele. Mas dizer assim que eu hoje, na pessoa de diretor de saúde, tenho assim, o maior orgulho de ter vocês como profissionais lá. Eu vejo o seu comprometimento, o comprometimento do Edmilson, do pessoal também do CAPS, né? Do AD, e dizer que a gente vai estar sempre à disposição para melhorar, oferecer sempre mais, e que a gente tenha pessoas como vocês em todos os lugares do departamento. É isso que eu desejo. E vou passar, né, também a palavra para que vocês façam suas considerações finais. Foi muito bom, muito esclarecedor, né, o que vocês passaram para a gente. Nossa luta em prol dessa campanha contra o suicídio vai continuar quarta-feira que vem, como eu disse, né, com a presença da doutora Elisa Marta, né? E eu passo então primeiro para você, Edmilson, para você faça suas considerações, e muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Bom, doutora, eu gostaria de agradecer a senhora que incansavelmente tem lutado aí, independente de política, de nada. Sim. A doutora apoia a gente lá na saúde, a saúde funciona, graças a Deus o CAPS infantil foi inaugurado aí durante o mandato da doutora Eliana, no outro mandato, demos continuidade. Gostaria de agradecer também a figura do Dr. Paulo Palladini, né, mentor, como disse a doutora, mentor de toda essa nossa saúde mental de Mococa e região, né, chamo de meu mestre. E gostaria de agradecer também a figura do Padre Celso e do Padre Aloísio. São pessoas que hoje representam as obras sociais da Paróquia Santa Luzia, onde estão inseridos os CAPs. E importante dizer, muito importante dizer, que lá a gente não trabalha, a gente faz menção de religião, né? A gente trabalha a saúde mental. Então agradeço também a figura do Padre Celso, do Padre Aloísio, que é o presidente e o diretor das obras sociais, e agradecer também a todos os profissionais, particularmente agora do CAPS Infantil. Assim, são profissionais excelentíssimos, cada um com seu comprometimento, se preocupam, sai até faísca, sabe, assim, não vamos fazer aqui, vamos por isso, a gente se preocupa, sabe, realmente com a criança e com o adolescente e com os familiares também. E às vezes, peço até desculpa, às vezes a gente até peca no excesso, né, porque a gente quer atender, acaba escapando um por aqui, outro por ali, mas nós temos um trabalho de excelência, graças a Deus, no CAPS Infantil, e está à disposição da população, para fazer uso. Lembrando, não precisa de encaminhamento para ir no CAPS. Pode ir só você, adolescente, que tiver vontade de ir. Pode ir só você, pai ou mãe, que a gente vai estar atendendo também, tá? E também outros profissionais podem estar encaminhando. A gente pede para os profissionais fazerem um relatorinho para adiantar, né? Mas não é necessidade. A gente coloca à disposição da população. Para finalizar, agradecer o Robertinho, né, e a doutora Eliana esse espaço maravilhoso de divulgar esse nosso trabalho para essa população. Eu gostaria também de te agradecer, Andréia. Passo a palavra para que você faça suas considerações e, através de você, mandar um abraço para todo mundo que trabalha lá no CAPS, né? Que muitas vezes a gente não tem tanto contato por estar um pouquinho distante, mas estamos sempre em pensamentos, né? Certo. Eu que agradeço, Eliana, a oportunidade da gente falar sobre esse tema tão importante, da gente divulgar o CAPS, porque algumas pessoas embora a gente
tem recebido muito elogio, às vezes fora de Mococa, né? Porque o que é gente fora de Mococa que tenta tratamento No no nosso CAPES CAPES. é muito, né? Então, assim, essa Mas quem sabe oportunidade- seremos regionais, não é? Quem sabe? Quem sabe, se Deus quiser. Então, assim, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero agradecer toda a equipe do CAPES, que é uma equipe que não tem o que falar. É uma equipe que é muito comprometida, que veste a camisa, como a gente fala, que veste a camisa, que gosta do que faz e escolhe a dedo para estar onde está, né? É claro que eu não poderia deixar de falar do Paulo. Paulo, você faz muita falta, eu não conformo. Né? Ele vai voltar. Que eu te amo. Que ele unia a gente, que ele estava à frente de tudo, que ele incentivava, né? Se a gente está onde a gente está, tem muito do Paulo, né? Chegamos até aqui desde 2002, Puxa. né? 2002, fechamento da clínica. E também quero convidar todo mundo que quiser conhecer o CAPES. O CAPES 2, ele é na rua Irmãos Nicola, 247, na subida dos Carvilares. E lá a gente sempre tem alguém de plantão para atender, para escutar. Se alguém também não precisa ser familiar, se algum vizinho, se souber de alguém que está passando por alguma dificuldade, perceber alguma mudança de comportamento, não que tenha não somente risco de tentativa de suicídio, mas de um transtorno mental, é só ligar para a gente está à disposição, né? Quero agradecer também à unidade básica, às unidades básicas, que a gente tem feito um trabalho bem legal de atendimento conjunto, discussão de caso. Quando a gente tem algum caso bem difícil, a gente liga, sempre a equipe está disposta a ir no CAPES, a gente está indo lá na unidade básica, porque é mais perto do território, né? A gente teve alguns atendimentos que foram muito bons, que deram bons resultados. Então, eu quero agradecer. Agradecer também a Raquel, porque é ela que fica no meio do CAPES e da doutora Eliana, então é ela que é o nosso alvo. Obrigada, Raquel, por escutar nossas angústias, né? E eu queria deixar aqui esse recado. Como aquela mãe falou, nunca desista. Nunca desista do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, de algum familiar, nunca desista. E tem ajuda, né? Ou uma unidade básica, ou, né? Ou o PPA, os NAIs, né? Pode contar com a gente. Ou pode contar com os CAPES também. Gente, então, mais uma vez, muito obrigada a vocês, né, que nos deixaram, né, entrar nas casas e passar essa mensagem. Gente, o suicídio está aí. Tem gente que fala que não gosta de falar desse assunto, mas nós temos que falar desse assunto. Nós temos que passar essa mensagem e mostrar que vocês podem contar com a gente, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos, obrigado.